Bom dia, queridas. Confesso que não é muito fácil estar aqui, não é? Acredito que vocês também, todas nós estamos um pouco, né? Não vou dizer que a palavra seja agitada, talvez abaladas pelo que a gente viveu aqui, mas a gente deve se lembrar de que isso também faz parte da agenda do Senhor. Não estava na nossa agenda, né? Tenho certeza que não estava na agenda da comissão, de organização, mas estava na agenda do Senhor. E a agenda dele, ele cumpre. A agenda dele, ele cumpre. E que bênção, não é? A gente vê como as coisas se desenrolaram. Como Deus não muda. Deus é o mesmo. É o mesmo lá que a gente lê ali no Novo Testamento, aquele Deus que fazia milagre lá no Antigo Testamento, ele não muda, porque ele é imutável. O atributo de Deus é que ele é imutável. Que maravilha a gente poder presenciar isso, né? Ver como o Senhor cuida de nós. Ontem a gente falava sobre o futuro, a gente falava sobre ter os olhos na eternidade, e eu lembro de uma frase que eu gosto muito também do Jonathan Edwards, que era a oração do Jonathan Edwards, era assim: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Que seja essa a nossa oração, né? Que o Senhor grave a eternidade nos olhos da gente. Refletimos ontem, fazendo aqui um apanhado do que a gente passou. Ontem à tarde sobre o medo do homem, o perigo, a cilada que armamos quando a gente teme o homem e não teme o Senhor. Ontem à noite sobre o medo do futuro. E a gente viu que o diabo quer que a gente foque no futuro, né? E Deus quer que a gente foque na eternidade, que a gente viva no presente, descansando como a gente cantou aqui, né? Me ajude a confiar em Ti, mesmo quando a confiança falhar, me ajude, como a gente falou ontem, aquele pai que falou: Senhor, me ajude na minha falta de fé, me ajude, a gente tem que clamar ao Senhor, porque a confiança falta mesmo, não é, Débora? A fé falha, gente. A fé falha, mas é a fé em Cristo. É a fé em Cristo. Então, com os olhos postos na eternidade, que a gente olhe para a eternidade e olhe para aquilo que é real. Aquela eternidade que nos foi garantida pelo nosso Deus em sua palavra. Nós vimos que no cerne do medo do futuro, no cerne do medo do homem, está a incredulidade. A falta de confiança no Senhor, a falta do temor do Senhor, é o que a gente cantou e é o que a gente pede ao Senhor. E a verdade é que nós batalhamos no nosso coração contra vários medos, enquanto a gente vive a nossa vida normal nesse mundo caído, dia após dia. Pessoas pecam contra nós, nós pecamos contra as pessoas. E independentemente do tipo do medo que nós enfrentamos, nós vimos uma coisa, que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Que nós precisamos aprender a substituir os nossos medos pela confiança no temor do Senhor, pela confiança e pelo temor do Senhor. Porque Deus é o único que realmente pode nos ajudar a enfrentar os nossos medos. Podemos confiar nele, somente ele é totalmente confiável. E aí a gente entra no nosso assunto de hoje. Por quê? Por que nós podemos confiar em Deus? Por que podemos confiar em Deus? Eu queria orar mais uma vez. Senhor, te louvamos, ó Pai, por essa manhã, Senhor. Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é fiel a Deus. Não temos palavras, Senhor, para agradecer a tua fidelidade, que dia após dia tem nos cercado, Senhor, pela tua bondade, ó Deus. Senhor, muito obrigada, Senhor amado, porque o Senhor se revela a nós de uma forma que nós não podemos nem imaginar. E a nossa oração é que o Senhor continue se revelando a nós dia após dia, Senhor. A nossa súplica, o nosso desejo é que o Senhor aumente a nossa fé. É que o Senhor atrai os nossos olhos para Ti, Pai, para que nós possamos viver aqui nesse mundo caído, nesse mundo quebrado. Um mundo que nos enchila medos muitas vezes, mas que nós possamos olhar para o Senhor e aprender a confiar no Senhor, porque o Senhor é confiável, ó Deus. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas e clamamos ao Senhor. Aumenta a nossa fé, ó Pai. Aumenta a nossa fé em nome de Jesus. Coloco a vida de cada irmã aqui presente, que o Senhor fale ao coração de cada irmã. E, Senhor, que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor fale através de mim, Senhor, porque eu dependo totalmente do Senhor, ó Pai. Totalmente do Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Por que podemos confiar em Deus? Eu já tinha falado sobre esse tema lá na nossa SAF, uma época atrás, mas eu li um livro recentemente, e aí eu achei muito interessante a forma como a autora coloca esse tema no livro. Esse livro aqui, Santo, 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 da Jack Hill Perry. É um livro muito bacana. E ela começa o livro com a seguinte pergunta: se Deus é santo, então ele não pode pecar. Se Deus não pode pecar, então não pode pecar contra mim. Se Deus não pode pecar contra mim, isso não deveria fazer dele o ser mais confiável que existe?
Eu achei tão interessante a forma que ela introduziu esse assunto no livro. Porque as pessoas não são confiáveis. Provavelmente, quando ela escreveu isso, ela se lembrou de várias pessoas que pecaram contra ela, né? Várias pessoas que a decepcionaram. Talvez, enquanto eu estou falando aqui, você pense também na pessoa que você mais confia. Talvez o seu esposo, talvez os seus pais, talvez aquela amiga de 40 anos, né? Aquelas amizades antigas. Mas, em algum momento, elas vão pecar contra você. Em algum momento, elas vão decepcionar você. Em algum momento, elas não vão satisfazer as suas expectativas, elas vão te decepcionar. Assim também como nós pecamos contra os outros. Assim também como nós decepcionamos os outros, porque nós somos pecadores. Isso faz parte da nossa natureza caída. Por isso nós lutamos contra o pecado todos os dias. E o anseio do nosso coração, quando a gente estiver com Cristo, não deve ser outro, senão não vamos pecar mais, gente. Lá naquele dia, lá na glória, não vamos pecar mais. Mas enquanto a gente está aqui, a gente luta contra o pecado, mas a gente ainda vai pecar todos os dias. Mas Deus, queridas, não é como as outras pessoas. Deus não é como o seu marido, que você admira. Deus não é como aquele filho que você tanto ama. Com aquela amiga querida. Deus não é como nós. Por que nós insistimos, queridas? Por que nós insistimos em tratar Deus como se Ele fosse como nós? Não é verdade? Porque nós não conhecemos como nós deveríamos conhecer. Nós não conhecemos como Ele verdadeiramente é. E porque não conhecemos, porque a gente não sabe quem Deus verdadeiramente é, falta-nos reverência, falta-nos temor, porque a gente só teme o que a gente conhece verdadeiramente. Só quando nós sabemos quem Deus é de fato, é que poderemos desenvolver um temor reverente por Ele. Só quando nós soubermos verdadeiramente quem Deus é, nós poderemos confiar verdadeiramente nele, em qualquer situação. O autor de Hebreus, eu falei um pouco sobre esse texto ontem, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? É fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como nós nos relacionarmos com Deus sem fé. O nosso relacionamento com Deus, maior ou menor, depende da nossa fé. Maior ou menor também. E sem fé nós estamos condenadas. Sem fé nós estamos condenadas. Sem fé é como se nós estivéssemos num mar instável, sendo jogadas de um lado para o outro à mercê do vento. É assim que a gente está sem fé. Se nós estamos fé, pelo contrário, nós estamos numa casa edificada sobre a rocha. Quando os ventos sopram sobre ela, e sobre nós também, a casa não desaba. Nós também não desabamos. Se nós temos fé, nós estamos edificadas sobre a rocha. Por isso que de todas as coisas, queridas, de todas essas coisas que o diabo poderia destruir, é a nossa fé que ele mais ataca. De todas as coisas. A nossa fé que ele mais ataca. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. A fé é o fundamento. É o alicerce. Por isso que Jesus falou com Pedro. Eu falei desse texto ontem, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E a fé não é algo opcional. Não é algo que eu quero ter ou não. Nós devemos confiar em Deus como se a nossa vida dependesse disso. Porque, de fato, a nossa vida depende. A gente viu isso hoje. A nossa vida depende de Deus. E a gente tem que ter fé, porque a nossa vida depende dele. E por isso nós precisamos conhecê-lo. Pois à medida que nós o conhecemos, quanto mais o conhecemos, mais a nossa fé é aumentada. Porque a nossa fé é nele. Mais a nossa fé é aumentada. Porque ele é o objeto da nossa fé, como nós vimos ontem. Jesus não é somente o objeto da nossa fé, mas ele é o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que nos resgatou com seu sangue e que cumpre, não somente cumpre, ele é o cumprimento de todas as promessas e profecias das Escrituras. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Será que nós, queridas, de fato sabemos quem Deus é? Será que nós o conhecemos? Ou será que nós acreditamos mesmo, lá no íntimo do nosso coração, naquilo que nós sabemos que Deus é? Será que o que a gente sabe de Deus está só na nossa mente? Ou será que isso está descendo para o nosso coração? Isso está transformando a nossa vida? As nossas crenças sobre Deus determinam o nosso comportamento. É a base do nosso comportamento. O que a gente crê sobre Deus determina o nosso comportamento. Os nossos medos, então, eles são fruto de nós decidirmos não crer em Deus. São fruto disso. Ou não confiar nele. Ou
não reconhecer ou não depender de quem ele revelou ser. Percebem? As nossas crenças são o fundamento das nossas ações, não é? A gente vai agir segundo a gente crê, não segundo a gente fala, né? Segundo a gente crê de fato. E aí vai definir as nossas ações. Então, quando a gente tem medo, na verdade, é porque lá no fundo do nosso coração, a gente decidiu confiar em outras coisas. Em outras coisas. Na força do nosso braço, no dinheiro que está no banco, na nossa carreira, no nosso casamento. Porque a gente decidiu não depender de quem Deus revelou ser em algum aspecto ou outro. Né? A gente está crendo em outras coisas. Então, a incredulidade é o solo que leva todo o medo a crescer. Lá no solinho, lá na raizinha, lá de todos os medos. Se a gente for... Que às vezes a gente fala assim, eu estou com medo de tal coisa. Mas se a gente for analisar o nosso coração, investigar lá dentro do nosso coração, a gente vai ver lá a sementinha da incredulidade. Aquela sementinha ali de, opa, será que Deus é confiável? Será que ele é realmente confiável? E aí eu lembro dos discípulos, quando eles estavam no barco enfrentando a tempestade. Uma passagem tão conhecida. E aí eles veem Jesus andando sobre as águas. E é interessante que eles não reconheceram Jesus. Eu li aquele texto e fiquei assim, engraçado, eles andavam com Jesus, o mestre, que estava sempre com eles, que era próximo deles. Eles não reconheceram. Pelo contrário, lembra lá do texto o que eles pensaram que Jesus era? Fantasma. Eles pensaram que é mais fácil a gente no medo pensar que Jesus é um fantasma do que ele é o nosso Salvador muitas vezes. E aí Jesus se revela a eles. E Pedro olha com Jesus com fé e ele anda sobre as águas, não é? Mas em determinado momento a gente sabe o que aconteceu. O que Pedro fez? Tirou os olhos de Jesus, olhou para a força do vento e teve medo e afundou. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. A gente tira os olhos do nosso Senhor. A gente tira os olhos do nosso Salvador. Fazemos isso o tempo todo. E focamos nos nossos medos. Focamos na força do vento. Focamos na enfermidade. Focamos na dificuldade. Focamos em tantas outras coisas. Porque, de uma certa forma, para nós, os medos, eles são maiores que Deus. É difícil a gente falar isso, não é? E ouvir isso. Mas, de certa forma, é. Quando a gente teme as pessoas e não teme ao Senhor, lembra que a gente falou lá? Porque a gente está falando que as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Então, quando a gente também teme o medo, sabendo quem Deus é, na nossa cabeça, lá no nosso coração, o medo está sendo maior que Deus. Os problemas, né? Os medos estão sendo maiores que Deus. Pelo simples fato, de nós não conhecermos verdadeiramente. Não sabemos quem Ele é verdadeiramente. Mas Cristo, queridas, quer se revelar a nós, mesmo no meio do nosso medo. Como Ele fez ali para os discípulos. Lembra que Ele falou para os discípulos? Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Não temais, Ele quer falar para a gente isso. Não é andando sobre o mar, ali num barco, nem entrando fisicamente no nosso quarto, não dessa forma, mas se revelando a Ele, a nós, na sua palavra. Na sua palavra, o tempo todo Ele se revela a nós. Nós temos a revelação especial, nós temos a palavra de Deus, que pela obra do Espírito Santo, nos dá a conhecer quem Deus é. Quando nós nos debruçamos nas Escrituras, nós podemos ver o Deus Santo que Ele é. E assim depositar nele a nossa fé, na nossa confiança. Eu acho muito interessante, falando também do livro da Jack de novo, ela nos lembra que no livro dela um conceito que muitas vezes a gente não para pensar. Ela nos lembra que a santidade não é um aspecto de Deus. Né? Ela não fala da santidade, depois eu falo mais sobre isso, ela não fala da santidade só com uma pureza de caráter, não. Mas ela fala da santidade como um atributo que permeia todos os atributos de Deus. Não é só um aspecto de Deus. Deus é santo o tempo todo. Deus é santo por inteiro. Deus é todo santo. Não é apenas uma parte ou um pedaço, como se Deus decidisse agir escolhendo um de seus atributos. Às vezes a gente olha para Deus assim, como se fosse, ela fala até no livro, né? Como se fosse uma torta, que a gente pega uma fatia. Agora Deus vai ser bom. Agora Deus vai ser misericordioso. Agora Deus vai ser amoroso. Mas Deus é tudo isso o tempo todo. Um dia, não é que Ele escolhe ser amoroso um dia e no outro dia ser vingativo, não. Como se Deus fosse, né, fatiado. Não é assim. E a santidade não é uma fatia, né, de Deus, um pedaço de Deus. O amor não é outra, nem a ira é outra. A santidade é um aspecto de Deus. Ele é santo o tempo todo, por inteiro santo. A santidade perpassa por todos os atributos. E os atributos de Deus nunca chocam um com o outro. Nunca chocam um com o outro. Eles não mudam de lugar.
Eles não mudam de lugar dependendo do humor de Deus. Não é assim que Deus funciona, não é assim que ele é. Quando Deus ama, o amor dele é santo. Quando Deus se revela como juiz, derramando o seu cálice sobre quem o merece, ele não deixou de ser amoroso. Não deixou de ser santo. Ele não muda a sua maneira de ser. Em tudo que ele é, em tudo que ele faz, Deus é sempre ele mesmo. Deus é sempre ele mesmo. Os seus atributos são revelados a nós pela sua palavra e nós podemos conhecê-lo dia após dia. E é interessante, quando a gente vai falar também sobre isso amanhã, quando a gente lê a Bíblia, né? A gente muitas vezes vai ler a Bíblia pensando assim, vou ver o que Deus quer falar comigo, né? E ele fala, na verdade. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, a Jane Wilkin fala isso no livro dela, Mulheres da Palavra, que a nossa postura para ler a Bíblia é assim, deixa eu conhecer Deus. O Deus é o Deus, a Bíblia é sobre Deus. Muito embora, conquanto, traga respostas para a gente, fala aos nossos corações, porque a Bíblia é suficiente, mas a Bíblia é sobre Deus. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que procurar assim, Senhor, revela seus atributos para mim aqui, em cada passagem. Me mostra os seus atributos aqui em cada passagem. E a Jack Perry fala, né? Ela fala o exemplo da sarça. Quando Moisés estava lá no deserto e chegou a sarça ardente, né? E muito interessante ela colocando, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que a sarça, a Bíblia fala que a sarça ardia, vocês lembram? E não? Porque Deus não precisa de nada para queimar. Ele não precisava do arbusto. Se fosse um fogo qualquer, acabava o arbusto, acabava o fogo. Mas ele é autoexistente. Ele é autoexistente. Ele não precisa de nada. Então, a gente não pode ler as passagens assim, Senhor, me mostra, me revela aqui quem o Senhor é. E aí, numa simples passagem, ele mostra que ele é autoexistente. Ele não precisa de nada. Quando o fogo queima uma floresta, quando tiver material, né, comida, o fogo alastra. Mas Deus não precisa, aí o fogo ardia e a sarça não se consumia. Nosso Deus é assim, ele não precisa de nada para existir. Ele existe antes de tudo e de todos. E nós nunca, queridas, lendo a Bíblia, nos debruçando sobre a Bíblia, é claro que nós nunca vamos conhecer a Deus completamente, porque ele é infinito. Mas a cada dia, nós podemos crescer no conhecimento dele. A cada dia, nós podemos conhecê-lo um pouco mais. Lá em Osés, a gente lê, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A W. Tozer tem um livro muito legal, eu gosto de falar de livro, né? Vocês vão cansar de ouvir falar de livro, né? A W. Tozer tem um livro muito bacana, que chama O Conhecimento do Santo. E aí ele começa o livro fazendo uma declaração que a gente fica meio encucada com a declaração dele. Ele fala assim, aquilo que nos vem à mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante de nós mesmas. Vê? Aquilo que nos vem à mente quando a gente pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós mesmos. Ele diz isso porque nós temos a tendência de definir Deus com base numa imagem mental que nós temos sobre ele. Não o que a Bíblia diz. Mas a gente cria um Deus aqui na nossa cabeça. Como se Deus coubesse numa caixinha. Como se ele fosse como nós. Definimos Deus naquilo que nós conhecemos, com a nossa mente limitada. E somos levadas a pensar que ele é como nós. Que ele é como nós. Nós lemos lá em Marcos 10, 17 a 22, a história do jovem rico. Pensando aqui nessa questão de pensar que ele é como nós, né? E é muito interessante a história do jovem rico. Vou ler aqui rapidamente, né? Nós conhecemos a história e fala assim, pondo Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro e ajoelhando-se perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde para o jovem, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E aí o jovem começa a falar para Jesus, eu cumpro os mandamentos. Jesus fala dos mandamentos para ele, né? E ele responde, Jesus, eu cumpro os mandamentos. Eu tenho cumprido os mandamentos desde a minha juventude. Eu faço o bem. Tipo assim, eu também sou bom. Não é? O jovem respondeu aquilo porque ele falou para Jesus, eu também sou bom. O Senhor é bom. Ele reconheceu que Jesus era bom. Eu também sou bom. Aí Jesus entendeu. E falou para ele, vende tudo o que tem e dá aos pobres. E me segue. E a gente conhece a história. O jovem saiu triste porque ele era rico. Ele era dono de muitas coisas. A questão aqui é que aquele jovem chegou para Jesus como se ele fosse igual a ele. O jovem considerava Jesus o mestre bom, mas não Deus. Não Deus. Ele considerava Jesus bom, mas bom ele também era. Mas não considerava Jesus, ele não enxergou que Jesus era Deus. Isso fica claro quando ele prossegue dizendo que tem guardado a lei, que tem feito tudo aquilo. Ele se nivelou a Jesus. Não reconheceu a deidade de Jesus.
E se ele não reconheceu a deidade de Jesus, por que ele ia vender tudo? Para quem? Para alguém que era igual a ele? Percebe? Quando nós não entregamos, quando nós não dispusemos, porque na nossa mente, aquilo que a gente tem é melhor do que a outra, porque ele é igual a nós. Nós só vamos abrir mão das nossas coisas, das nossas vontades, da nossa vida, por algo muito melhor. Aquele jovem não enxergou que Deus era Deus. Por que abrir mão de coisas boas por um homem inteligente, que é bom? A menos que a verdade seja que esse homem também é Deus. E, portanto, melhor do que todas as coisas que existem. Esse é o cerne da questão. Crer nessa verdade acerca de Deus transforma e entrega tudo o que temos em uma questão... a gente troca... crer nessa verdade acerca de Deus transforma a entrega de tudo que temos em uma questão de trocar cisternas rotas por água viva. Essa é a diferença. Muitas vezes a gente está querendo reter águas em cisternas rotas, porque nós cremos naquilo que Deus disse acerca de si mesmo. Entender que Deus é Deus vai fazer a diferença na nossa vida. A gente lê lá em Jeremias, né? 2 males fizeram contra mim. Me abandonaram e me trocaram, me abandonaram o manancial de águas vivas e procuraram cisternas rotas que não retêm águas. Quando a gente não reconhece que Deus é Deus, nós trocamos a glória do Senhor pela glória desse mundo. Trocamos a glória do Senhor por aquilo que pode perecer. Por isso que é de suma importância que a nossa concepção de Deus seja a mais próxima possível da verdadeira essência de quem Deus é. Percebe? É importante que a nossa concepção acerca de Deus seja o mais próximo possível do que Deus verdadeiramente é. Falta dizer que nós nunca o conheceremos totalmente. Mas precisamos conhecê-lo o mais próximo possível do que ele verdadeiramente é. Em comparação aos nossos reais pensamentos, em comparação àquilo do que a gente realmente pensa sobre ele. Tozer diz nesse livro que eu falei, que nós cristãos, cristãs, nós perdemos ao longo do tempo, ao longo dos anos, o senso, a concepção da majestade de Deus. A gente canta que Deus é soberano, a gente canta que ele está no trono, mas na nossa mente nós perdemos a concepção de que ele é realmente soberano, de que ele é realmente o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, que ele reina sobre todas as coisas. E o pior, queridas, o pior é que nós não percebemos isso. Nós não percebemos que a gente perdeu esse senso de majestade de Deus, nós não percebemos o quão longe nós estamos de termos uma concepção correta de quem Deus verdadeiramente é, de quem nós adoramos. A gente não sabe verdadeiramente quem nós adoramos. Nós temos um conceito baixo de quem Deus é. E a gente viu isso quando a gente falou, né, sobre o temor de homens, quando Deus é pequeno e o homem, as pessoas são grandes. Porque, na verdade, na nossa mente, a gente rebaixa Deus para ele caber na nossa imaginação, para ele caber na nossa mente. E Tozer diz também que o declínio desse conhecimento, né, a gente não conhecer Deus dessa forma, é a raiz de todos os nossos problemas. E a gente volta lá no nosso medo. A gente volta lá no medo do homem, nos nossos medos. Não conhecer a Deus, o declínio desse conhecimento do santo, ele diz, o declínio do conhecimento do santo é o que está no cerne de todos os nossos problemas. É o que está no cerne de todos os nossos medos, da nossa ansiedade, da nossa falta de contentamento, dos nossos medos. Uma concepção correta sobre Deus é fundamental para a nossa vida, queridas. É fundamental para a vida cristã. É fundamental para uma vida sem medo, saber quem Deus verdadeiramente é. Porque quando nós presumimos que Deus é diferente do que ele realmente é, sabe o que acontece? Nós estamos substituindo o verdadeiro Deus por algo feito à nossa semelhança. A gente está comparando Deus a nós e está colocando um Deus na nossa mente que nós criamos. Então, Deus será vil ou será puro? Deus será cruel ou será bondoso, de acordo com o meu estado moral, de acordo com a mente daquele que está o adorando. Ele vai circular ali, de acordo com o humor daquele que o adora, porque criou uma imagem de Deus parecida com ele. Não um Deus imutável, não um Deus todo-poderoso, mas um Deus que é gerado nas sombras de um coração caído, de uma mente caída, maculada pelo pecado. E esse Deus gerado na nossa mente não tem nenhuma semelhança com o Deus da Bíblia. Nenhuma. Ele é diferente do Deus que se revela na palavra de Deus. E sabe o que é isso? Lembram o que é isso? Quando a gente substitui o Deus verdadeiro por um Deus criado à nossa imagem? Idolatria. Idolatria. Quando a gente cria na nossa mente um Deus
menor do que ele é, um Deus diferente do que ele é. E a essência, queridas, da idolatria é a gente acalentar pensamentos sobre Deus que sejam indignos dele. E quando a gente não confia nele, a gente está fazendo isso. Porque ele é digno de confiança. Ele é todo digno de confiança. Pensamentos baixos sobre quem Deus é, medíocres sobre quem Deus é. E isso é muito importante porque isso vai refletir na nossa adoração. Nós vamos ser adoradores de acordo com o Deus que nós acreditamos adorar. A adoração, então, ela vai ser ou elevada ou indigna, na medida que o adorador nutre pensamentos altos ou baixos sobre Deus. Se eu nutro pensamentos baixos sobre Deus, como é que vai ser a minha adoração? Medíocre. Medíocre, ele é um Deus qualquer. Então vai refletir diretamente na forma que eu adoro. A gente lê lá na Bíblia que Deus procura adoradores, verdadeiros adoradores, né? E o verdadeiro adorador é aquele que o adora em espírito e em verdade, que o conhece como ele é verdadeiramente. Que conhece como ele é verdadeiramente. Moisés diz lá em Êxodo: quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Quem é como tu? Moisés reconheceu isso. Não tem nem palavras para descrever Deus. Quem é como tu? Não há outro como o nosso Deus. Mas dia após dia, vez após vez, nós subestimamos Deus em nossos pensamentos, imaginando que ele é como nós. Imaginando que ele não pode fazer as coisas, que ele não é todo poderoso. A gente pode até pensar que às vezes ele sabe um pouquinho mais que a gente, mas ele sabe tudo. A gente pode até pensar às vezes que ele é um pouquinho mais poderoso que a gente, mas ele é todo poderoso, é muito diferente. Não tem comparação. A distância entre nós e Deus é intransponível. E frequentemente a gente subestima Deus. Por mais incomparável que ele seja, o nosso problema é que nós nos acostumamos tanto à ideia de Deus que nós o tratamos como se ele fosse comum. Como se ele fosse comum. A gente acostuma tanto, né? Deus, graças a Deus, Deus é bom, Deus é Deus o tempo todo. Mas a gente se acostuma tanto que a gente trata Deus como se ele fosse comum, como se ele fosse um de nós. Não como ele é, que é santo. Santo, santo, diferente de tudo que a gente pode pensar ou imaginar. A gente lê lá também no Salmo 50, 21. Pensavas, disse o Senhor ao homem perverso no Salmo, né? Que na verdade eu era como tu? Salmo 50, versículo 21. Pensavas que na verdade eu era como tu? A gente pensa que ele é como nós. Quando a gente fala com os filhos da gente, sou sua iguala, não é assim que a gente vai, quando vai disciplinar os filhos da gente? Sou sua iguala, não, né? Sou sua parceira, que é assim, né? Sou sua parceira, não. Muitas vezes a gente trata Deus como os filhos querem tratar a gente. Muitas vezes a gente trata Deus como os filhos querem tratar a gente. Lá em casa, meu marido fala assim: tá chovendo de baixo para cima agora? Tá chovendo de baixo para cima agora? Muitas vezes a gente quer fazer chover de baixo para cima. Tratar Deus como ele fosse do nosso nível, mas ele não é. Rebaixar Deus, queridas, igualando-o a nós, é uma afronta ao Deus Altíssimo, a quem os querubins e serafins proclamam sem cessar: Santo, 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 Deus do universo. Mas a gente faz isso o tempo todo, queridas. O tempo todo a gente faz isso. A maneira como nós pensamos a respeito de Deus é revelada na forma que nós vivemos. É revelada naquilo que nós dizemos. Naquelas meditações lá no nosso coração, aquelas que eu falei aquele dia que a gente tem coragem de falar, né? As meditações do nosso coração, que só nós e Deus sabemos e ninguém mais. Isso revela a verdade do que nós cremos a respeito de Deus. Podemos confiar em Deus porque ele é santo, ele é separado e ele é diferente de tudo que ele criou. E a santidade, então, é o atributo, é o fundamento de todos os seus atributos. E eu gostaria de refletir com vocês ainda sobre alguns desses atributos, lembrando que nós podemos confiar em Deus. A Jack, né, quando fala da santidade de Deus, um aspecto que ela coloca é que pensar na santidade de Deus não só como pureza moral, é lembrar que Deus, ele é diferente de tudo que ele criou. A gente pode separar as coisas em duas categorias: Deus e o resto. Deus e o resto. Não há nada como ele. Esse é o aspecto transcendente de Deus, que ele transcende a sua criação. Ele transcende tudo aquilo que ele criou. E aí, para a gente pensar em por que a gente pode confiar nele, sabendo dessa santidade, dessa transcendência de Deus, eu queria falar sobre alguns atributos de Deus, para a gente lembrar por que a gente pode confiar nele. E nos momentos de dúvida, nos momentos de medo, a gente ministrar para a nossa alma. Eu falava ali, né, ali atrás, falando assim, que Lloyd Jones fala que
O nosso problema é que a gente ouve mais a nossa alma do que fala com ela. A gente se ouve muito e fala pouco para a gente. A gente lê lá no Salmo 42, Davi conversando com a alma dele. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Confia em Deus, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Mas a gente gosta de dar ouvidos para a alma da gente, né? A gente gosta de dar ouvidos para o sentimento da gente o tempo todo. Então, eu vou falar sobre esses atributos de Deus para a gente se lembrar quando a gente quiser ouvir a nossa alma. A gente fala para ela sobre a soberania, sobre a sabedoria, sobre o amor e sobre a bondade desse Deus que nós servimos. A gente não vai aprofundar nesses atributos de Deus. A gente estudou o livro da Jean Wick lá na nossa SAF Incomparável. E foi interessante que foi depois do livro do medo, né? Do mês do coração. Ela termina o livro falando do temor do Senhor e foi sem pensar isso, porque Deus dirige as coisas na vida dele, né? Quando a gente escolheu os livros, a gente não pensou nesse link. A trilha termina o livro falando sobre o temor do Senhor, sobre conhecer o Senhor. E o livro da Jean Wilke sobre os atributos de Deus é quem é Deus. Quem é esse Deus que nós precisamos conhecer? E aí, cada semana a gente estuda um atributo incomunicável de Deus. O livro Incomparável trata desses atributos. Então, nós vamos falar sobre 4 atributos aqui que a gente falou lá. Um para cada semana, nós vamos falar sobre 4, mas vai ser bem rapidamente, né? A minha intenção, queridas, é despertar vocês para o desejo de realmente se debruçar no conhecimento de Deus, se debruçar nas Escrituras e dizer, Senhor, revela para mim o seu atributo aqui nesse texto que eu estou lendo, Senhor. Revela para mim quem o Senhor é nesse texto que eu estou lendo para eu te conhecer cada dia mais. Então, a gente só vai tentar que, pelo menos, queridas, um desses atributos, arranhar assim, meio um pouquinho a superfície para a gente entender por que a gente pode confiar em Deus. E aí a gente vai começar pela soberania de Deus. A gente lê lá em Jeremias, né? Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vocês já viram um oleiro fazer um vaso? Vocês já viram? Não é? Uma vez a gente foi levar nossa filha, que estudava ainda no ensino fundamental, lá em Caruaru, que ela estava fazendo um trabalho lá sobre Caruaru na escola, a gente foi lá com ela. A gente viu como é que o oleiro faz o barro, né? O vaso, né? Pega o barro, amassa. Aí não tá bom, não? Quebra tudo de novo, amassa tudo de novo. E vai, bota ali, faz do jeito, e vai modelando com a mão dele ali, ó. E a gente vê essa imagem lá em Jeremias, a coisa mais linda do mundo. Coisa maravilhosa. E o oleiro, gente, tá ali mexendo no barro. E a gente canta aquela música, não é uma música antiga? Como é que é? Pode Deus amassar. Como vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida e faz de novo. Só que dói, gente. Dói. A gente pede isso, não é? Para ele fazer a gente do jeito que ele quer. Ele está trabalhando na nossa vida. Mas dói. Incomoda. Tira a gente da nossa zona do conforto. E a Bíblia está repleta de passagens que apontam para a soberania de Deus. Como esse grande oleiro. Que está trabalhando na nossa vida. Mas é com carinho especial. Cada uma de nós tem um amor do nosso grande oleiro. Ele está trabalhando na minha vida e na vida de vocês de uma forma especial. Ele não tira os olhos. Ele sabe cada curvinha, cada voltinha, a velocidade que ele deve dar ali no oleiro, né, na máquina. Ele sabe a velocidade que ele vai tratar ali. E cada arranhãozinho ele vai consertar, mas ele vai deixar você, sabe como? Perfeita. Igual o filho dele. Igual Jesus Cristo, a imagem de Jesus. Mas não é fácil para nós a gente entender essa soberania de Deus, porque nós somos limitadas. A gente não quer, né? A gente quer entender tudo, mas nós somos limitadas. E Tozer diz que Deus é soberano. Tozer diz que dizer que Deus é soberano é dizer que Ele é superior a todas as coisas. Que não existe ninguém acima dele, que Ele é Senhor absoluto da criação. A gente cantou isso. Senhor absoluto de toda a criação. A gente canta, mas muitas vezes a gente não traz isso para a nossa vida diária. A W. Pink diz que Deus é infinitamente elevado acima da mais elevada criatura. Pensa aí na mais elevada criatura. Deus é mais elevado que ela. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o Altíssimo. Essa é a soberania de Deus. Deus não é sujeito a ninguém. Deus não precisa barganhar com ninguém. Não precisa. Deus não precisa fazer acordo com ninguém. Deus não é influenciado por nada. Nem por mim, por você. Não adianta a gente querer agradar a Deus para Ele fazer diferente na nossa vida. Não adianta. Ele não é influenciável. Nada, queridas, do que a gente faça vai aumentar o amor de Deus por nós.
Não é verdade? A gente viu no filme ontem, lembra da moça falando? Eu vi uma parte do filme. Eu obedeci a Deus tanto. Eu cumpria, não foi? Eu obedeci a Deus. Eu sou boazinha. Por que ele fez isso? Ele não é influenciável com a nossa atitude. Ele é soberano. Está reinando ali no trono dele, o Senhor dos céus e da terra. Absolutamente independente. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele é livre para agir de acordo com a vontade dele. Ele não é sujeito a ninguém. Ele é livre para agir. Nós somos sujeitos a várias coisas, né? Aos olhos das pessoas, né, lá no nosso coração. E a leis, a autoridades, né? Mas Deus não é sujeito a ninguém. Ele age quando lhe apraz. Somente como lhe apraz. E ninguém consegue frustrá-lo. Ninguém consegue impedir o agir de Deus. Deus é soberano. Lá em Isaías 46, a gente lê: o meu conselho será firme. O meu conselho será firme. E farei toda a minha vontade. Farei toda a minha vontade. Essa é a palavra do Deus soberano. E o sentido da soberania é que Deus é de fato soberano, como ele é de nome. Independente se a gente fala que ele é soberano e não crê na soberania dele. Ele é. Ele é de fato soberano. Ele ocupa o trono do universo. Ele dirige todas as coisas, fazendo todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, como a gente lê lá em Efésios 1:11. Deus está no controle, queridas. E a gente viu isso aqui hoje, não foi? Nós vimos aqui hoje. Ele está no controle. Nós não estamos. Deus está no trono. Nós não estamos. Tozer diz também que o conhecimento, nesse livro que eu já citei várias vezes, o conhecimento do santo, que é o problema da igreja, nosso problema como cristãs, é que nós enfraquecemos esse conceito de majestade. A gente fala, a gente canta, mas a gente não crê de fato nesse conceito de Deus no trono. E quando nós entendermos que Deus está governando e reinando soberanamente e que ele é o único Deus, nós poderemos finalmente começar a renunciar ao nosso controle. Não é? Aquele controle que a gente quer tanto. Quando a gente entende que ele que está controlando, eu abro mão do meu controle, eu renuncio ao meu controle. Então, o nosso medo, o que o nosso medo diz para a gente? O nosso medo diz: você está no controle. Mas como nós somos limitadas e a gente não tem capacidade, nós sentimos medo. Mas o nosso medo diz que a gente está no controle, que nós precisamos estar no controle e que nós precisamos nos submeter aos nossos sentimentos. É isso que o nosso medo quer dizer para a gente: submeta aos seus sentimentos. Submeta aos seus medos. A soberania de Deus, pelo contrário, nos relembra e reafirma que quem está no controle é Deus. E quem está no controle? O Deus que está no controle é um Deus que é sábio. E é um Deus que é bom. Já pensou se a gente tivesse no controle um Deus que não fosse bom? Que agisse como um tirano? Mas não. Esse Deus que está no controle, ele é totalmente bom. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Os seus caminhos não são os nossos caminhos. E a trilha fala lá no livro Mesmo do Coração sobre Timóteo, né? Que Timóteo tinha um chamado para confrontar os falsos mestres, né? E isso requeria de Timóteo muita coragem. Não era fácil confrontar os falsos mestres. Mas aí no final do livro a gente não lê Paulo falando: Timóteo, seja corajoso. Timóteo, confie em você mesmo. A gente não lê isso. O que a gente lê é que Paulo relembra a Timóteo quem Deus é, bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É esse Deus que está conosco. E isso deve nos encorajar também, queridas. Isso deve nos encorajar porque é em Deus, no seu trono, que nós confiamos. Tudo que Deus quis, ele o fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Ele escolheu soberanamente colocar cada uma de suas criaturas na condição que pareceu bem aos seus olhos. Foi tudo determinado por ele. E os homens se dispõem a permitir que Deus esteja em todos os lugares, não é verdade? A gente se dispõe a permitir que Deus esteja em todos os lugares, né? Menos no trono, porque no trono está eu. No trono estou eu. Deus pode estar em todo lugar, né? Mas no controle da minha vida estou eu. Mas a gente tem que entender que é ele que está no trono. Muitas vezes a gente faz isso. A gente tira Deus. Ele está no trono, mas na nossa vida, não é? A gente acha que é a gente que está. Queremos fazer as coisas do nosso jeito. Queremos ter o controle da nossa família, dos nossos filhos, né, das coisas. Queremos governar a nossa própria vida. Em vez de buscar na palavra de Deus o que Deus quer de nós, requer de nós, a gente quer governar a nossa própria vida. Mas é em Deus, no seu trono, isso que a gente tem que lembrar. É em Deus, no seu trono, que a gente pode confiar. Soberania de Deus. E é porque ele está no trono, justamente porque ele está no trono, que nós podemos confiar. Porque se ele não estiver no trono, reinando sobre tudo e sobre todos, como poderíamos confiar?
se ele não fosse soberano. Mas ele é. Percebem que a nossa verdadeira concepção de Deus faz toda a diferença? Lembrar que ele reina sobre tudo e sobre todos faz toda a diferença. Spurgeon diz em um dos seus sermões: não há atributo mais consolador para seus filhos do que o da soberania de Deus. Sob as circunstâncias mais adversas, em meio às mais duras provações, eles creem que Deus, na sua soberania, ordenou as suas aflições. E ele as dirige soberanamente. E que na sua soberania, sabe o que Deus vai fazer? Santificará todas elas. Deus vai santificar todas as nossas aflições, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas. Lembra que a gente falou? Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso. É leve e momentânea, eterno e pesado. Sobre qualquer comparação, Deus vai santificar todas as nossas aflições. E aí a gente pode falar também da sabedoria de Deus. Deus que é soberano, que age por meio da sua soberania, ele é sábio. Então, além de ser soberano e estar no trono, ele age por meio de sua sabedoria. Tudo que ele faz é sábio. Ele é todo sábio. Não é só mais um pouquinho do que a gente que às vezes pensa, né? Ele sabe tudo, ele é todo sábio. E o dicionário reflete, define sabedoria. Olha o que o dicionário fala sobre sabedoria. Conhecimento obtido pelas muitas experiências da vida. Não é uma mulher sábia, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. O dicionário reflete sabedoria, contar os nossos dias diante do Senhor, né? Porque pode ter pessoas idosas, mas não tem um temor do Senhor, não serão sábias, né? Então, a partir dia após dia, vivendo na presença do Senhor, alcançaremos corações sábios. E o dicionário, quando fala de sabedoria, ele fala que é um conhecimento obtido pelas muitas experiências de vida. É a habilidade natural de compreender as coisas que a maioria das pessoas não consegue compreender. Conhecimento daquilo que é adequado ou razoável, bom senso ou julgamento. Essa é uma compreensão humana da sabedoria, quando a gente for pensar em sabedoria e definir sabedoria. Conforme nós adquirimos conhecimento, conforme nós adquirimos experiência, nós vamos nos tornando mais sábias. Nós ganhamos experiências com o tempo e nos tornamos capazes, né? A experiência nos diz isso, você fez coisas erradas há uns anos atrás. Com a sua experiência da maturidade, você não vai tomar algumas decisões que você tomou antes, porque você aprendeu com a sua vida, com as suas experiências, né? E isso vai nos ajudar a discernir o que é bom e ruim, de modo que a gente haja de modo sábio. Mas Deus nunca precisou aprender. Perceberam? Deus nunca precisou aprender. Ele nunca precisou adquirir experiência com o tempo. Ele sempre foi e sempre será totalmente sábio. Ele é sábio em tudo que faz. Tudo que faz. O salmista diz, lá no Salmo 104, que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Eu estou trazendo para vocês, queridas, esses textos, esses atributos. Eu sei que vocês já sabem disso. Mas é para a gente ministrar o nosso coração. Para que a gente falar com a nossa alma quando a gente precisar. Porque o dia mal chega, não é verdade? Paulo fala lá que a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Quando o dia mal chegar. Não fala se o dia mal chegar, não é? Quando o dia mal chegar. Revestimos a palavra de Deus. E Paulo termina a carta aos Romanos com uma doxologia maravilhosa. Ele fala assim: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. A sabedoria de Deus, então, queridas, significa que Ele sabe o que é melhor para nós. Nós tivemos hoje um desfecho diferente do que poderia ter tido, não é? Se fosse outra forma, Deus continuaria sendo sábio. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E aquilo seria o melhor para nós. Da forma que foi, é o melhor para nós. Porque Ele é totalmente sábio. Isso significa que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. A W. Pink diz que a sabedoria de Deus ela é uma verdade cheia de consolação para o crente. A sabedoria de Deus nos consola. Porque em tempos de aflição, a gente pode dizer lá com Jó, mas Ele sabe o meu caminho, sabe? Imagina, lembram de Jó? Naquele mundo de aflição que ele estava vivendo, Jó fala, mas Ele sabe o meu caminho. Ele sabe. Pode ser profundamente misterioso para mim. Pode ser inteiramente incompreensível para os meus amigos, Jó dizia, né? Parafraseando Jó. Mas Ele sabe. Queridas, o Senhor sabe por tudo que você está passando. O Senhor sabe tudo que você está enfrentando. Tudo que você enfrentou para chegar até aqui. Tudo que você passou na sua vida até aqui, o Senhor sabe. E em tempos de fadiga, em tempos de cansaço, de fraqueza, nós podemos nos assegurar que Deus conhece a nossa estrutura. Ele é todo sábio. Ele conhece a nossa estrutura, Ele lembra que nós somos
pó. Ele não trata a gente como se nós fôssemos superpoderosas. Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa estrutura. E a gente lê que Deus não nos dá aprovação além das nossas forças. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe até onde você vai aguentar. E ele está com você na sua dificuldade. Em tempos de dúvida, em tempos de vacilação, a gente pode apelar para a sabedoria de Deus, dizendo: Senhor, sonda-me. Ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. A nossa oração, quando a gente está em dúvida. A sabedoria de Deus, queridas, permeia todos os seus atos. Lembra lá da torta de limão? Ele é todo sábio. Ele é sábio o tempo todo. Deus é soberano. Deus é totalmente sábio. Deus é amor. Deus é amor. A W. Pink diz que não é simplesmente que Deus ama. Ele é amor. É a própria natureza de Deus. Amor é a própria natureza de Deus. Ele é amor. O amor de Deus é incomparável. O amor de Deus é invencível. Incompreensível. Imagina ele nos amar. Quando a gente pensa na salvação, gente, nós pecamos contra Deus. Ele mesmo providenciou o meio da nossa salvação. Ele, que foi o Deus traído, né? Nós pecamos contra ele. E ele mesmo providenciou a nossa salvação, mandando o seu filho para morrer por mim e por você. Que amor! Que prova maior. A gente cantou aquela música que eu acho linda. Senhor, te agradecemos pela obra que o Senhor fez na nossa vida. A obra de salvação é a maior de todas as coisas. Não tem nada maior do que a salvação, gente. Não tem nada maior. Tudo fica pequeno quando a gente lembra do que Deus fez por nós. Do verbo que se encarnou para morrer na cruz pelos nossos pecados. O amor de Deus é incomparável. O amor de Deus é imune à influência, como eu disse aqui, não é? Nada pode atrair ou impulsionar o amor de Deus. O amor de Deus não varia, não depende de nada que façamos. Eu gosto, C.S. Lewis fala, num dos livros dele, que Deus é como um leão, né? E tanto que ele simboliza leão ali, simboliza Deus, né, como um leão, né? Porque ele fala que quando ele agarra, ninguém pode tirar da garra dele. Ninguém, gente. Ninguém pode separar a gente do amor de Deus. Ninguém. E eu sempre oro pelos meus filhos. Senhor, entrega os meus filhos na mão de Jesus. Porque ninguém vai poder arrancá-los da mão de Jesus. Ninguém. Ninguém. Quando Deus nos agarra com seu amor eterno e invencível, nem nós mesmas. E a gente tenta, viu? A gente tenta. Mas nem nós mesmas podemos nos separar do amor de Cristo. A única razão porque Deus ama alguém é a sua vontade soberana. Aí volta lá para a soberania dele. Ele só ama. A razão dele amar não é porque a gente merece, não é porque a gente fez coisa boa. E muitas vezes a gente quer achar, né, que a gente merece as coisas, né? Como aquele jovem, né? Como aquele jovem rico, né? A gente acha que merece, que é boazinha, né, que fez tudo para Deus, mas a gente não pode fazer nada. A gente lê lá em Deuteronômio 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, falando para Israel. Pois eres o menor de todos os povos. Eu não escolhi vocês porque vocês eram o maior de todos os povos. Pelo contrário, vocês eram o menor de todos os povos. Mas eu escolhi vocês, sabe por quê? Porque eu vos amei. Essa é a única razão do Senhor ter nos escolhido. Porque eu vos amei. Deus amou o seu povo desde a eternidade. E amará por toda a eternidade. E eu gosto daquela oração, né, de Paulo em Efésios, que fala, orando para a gente conhecer o amor de Deus. Aí ele fala da largura, da altura, da profundidade. Porque o amor de Deus não tem limites, não é? Deus que é soberano lá nos céus dos céus, desceu à terra, se encarnou, desceu até a profundeza por nós. Não é? A largura do amor de Deus amou pessoas de todas as nações, de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos. Não é verdade? E amor de eternidade a eternidade. Ele sempre amou. O amor de Deus não tem fim, não tem começo e também não terá fim. De eternidade a eternidade, ele ama o seu povo. E o amor de Deus é infinito. Nunca vai acabar, queridas. Nunca vai acabar. A gente pode descansar nisso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para salvar aqueles que nele creem. E Deus provou o seu amor para conosco. Nós cantamos aqui hoje, ao enviar seu Filho para morrer por nós. Queridas, e aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Romanos 8:32. A palavra de Deus é cheia de consolo para a gente. É cheia de consolo para a gente ministrar o nosso coração. A gente pode lembrar dessa verdade gloriosa durante os momentos do nosso medo, durante os momentos da nossa aflição, que nós somos amadas, que nós somos perdoadas, podemos descansar nele.
E por fim, a bondade de Deus. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom em sua essência. Ele é bom. Ele não é somente bom, mas Ele é a bondade. Ele é a própria bondade. E em nós, a bondade é uma qualidade que a gente acrescenta, não é? A gente quer ser uma pessoa melhor a cada dia, não é? A gente vai acrescentando, né? Tem pessoas boas, tem pessoas que são um pouco mais, né? Mas Deus não, Deus é a bondade. Ele é essencialmente bom. A W. Pink diz que a bondade de Deus é o sustentáculo da confiança do crente. Ele é soberano. Ele é sábio. Ele nos ama. Ele é bom. Se Ele é bom, Ele só pode fazer o que é bom. Ele só pode fazer o que é bom. Essa é a excelência de Deus que exerce mais atração sobre todos os nossos corações, porque Ele é bom. Visto que a sua bondade dura para sempre, nós jamais deveríamos ficar desanimadas. Sempre nos lembrar, Deus é bom. Será, queridas, que no momento da nossa dúvida, será que no momento do nosso medo, será que a gente lembra dessas coisas? Será que a gente lembra de verdade? A gente lê em Naum 1:7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Podemos nos refugiar em Deus, nesse Deus todo-poderoso. Deus nunca age, nem nunca poderia agir contrário à sua bondade, porque Ele é bom. O que Deus faz é bom e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Trago de novo esse versículo que a gente viu ontem, para que a gente possa ser conforme a imagem do seu Filho. E Ele nos assegura uma coisa. Eu já estou caminhando para a conclusão. Ele nos assegura uma coisa, sabe o que é? Que a obra que Ele começou em nós, Ele vai terminar. Ele vai terminar. A gente lê lá em Filipenses 1:6. Vimos que Deus é soberano, que Ele é sábio, é amor e é bom. Mas esse conhecimento não deve ficar só na nossa mente. Não deve ficar só no nosso intelecto. Deve nos levar a mais grande contemplação, como Débora falou comigo. Depois do que a gente viu, a gente não pode fazer outra coisa senão contemplar esse Deus poderoso. Deve nos levar a contemplar. E a minha oração tem sido essa, querida. Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple o Senhor. Para que eu te veja como o Senhor verdadeiramente é. Para que eu viva de acordo com o que o Senhor é. Com o que o Senhor fez na minha vida. E a adorá-lo, queridas, como só Ele é digno. Não rebaixando. Não tratando Ele como nós. Confiar nele. Substituindo os nossos medos pelo temor correto, pelo temor do Senhor. Que Ele possa abrir os nossos olhos para que a gente enxergue quem Ele é. E como Davi orava, Senhor, a despeito de todas as coisas, a despeito das minhas lutas, de tantos inimigos que estão contra mim, eu quero contemplar o Senhor, porque Davi enxergava que o Senhor é belo. Ele queria contemplar a beleza daquele Senhor. A minha oração, queridas, é que nós desejemos isso com todo o nosso coração. Que isso vai mudar a nossa vida, isso vai mudar a maneira como nós vamos agir. A maneira como nós vamos responder às adversidades e às circunstâncias que acontecem na nossa vida. E podemos viver nesse mundo caído, quebrado, onde as pessoas pecam contra nós, de um modo digno do Senhor, um modo digno da vocação que Ele nos chamou como servas, como filhas, amadas por Ele, guardadas por Ele. E até o dia de Cristo, queridas, até aquele dia, Ele vai estar comigo e com você, completando a obra que Ele começou. Que o Senhor nos abençoe. E eu vou orar mais uma vez. Senhor, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é sábio, porque o Senhor nos ama com amor invencível, o Senhor é amor, porque o Senhor é bom, ó Deus, e porque o Senhor vai completar a obra que o Senhor um dia começou na nossa vida, ó Pai. Ó Deus, a nossa atitude diante do Senhor, desse Deus soberano que o Senhor é e se revela cada dia de contemplação, e é isso que nós queremos, ó Deus. Viver os nossos dias aqui na terra, Senhor, contemplando o Senhor, como cantamos aqui, porque a eternidade começou aqui, porque o Senhor já salvou o nosso coração. E a vida eterna é conhecer o Senhor. Nós desejamos conhecer o Senhor e conheceremos o Senhor até a eternidade. Te louvamos por isso, Pai, pela obra que o Senhor fez na nossa vida. Coloco diante do Senhor a vida das minhas irmãs. O Senhor conhece, Senhor, as dificuldades de cada uma. Que elas recebam consolo, a paz, que só o Senhor pode dar. E nos ajude, Senhor amado, a substituir os nossos medos, ó Deus, pelo temor do Senhor. Nos ajude a confiar no Senhor, que é santo e não pode pecar contra nós e que é totalmente confiável. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.